Saudações. Boa noite a todos, boa noite aí. Gente, o mundo sempre foi um lugar complicado, mas ultimamente ele tem estado mais difícil do que normalmente. Vamos comentar um pouco sobre isso. Primeira coisa, eu tenho que pegar um caderninho para fazer tópico, né? Porque estamos realmente passando por tempos complicados. Vamos começar com o Peru. Boatos acabaram de surgir de que estão pedindo na embaixada que as pessoas saiam do país. Ou seja, o Peru está caminhando para uma guerra civil. Isso faz todo sentido do mundo. Eu não sei se é verdade. De verdade, eu não posso falar se essa informação é verdadeira. Mas eu posso dizer que ela faz muito sentido, porque claramente houve um golpe de Estado no Peru. Claramente, do mesmo estilo que houve na Bolívia. Evangélicos, racistas. Boa noite, Ana Valéria, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vânia. Boa noite, seja muito bem-vinda também. Então, assim, vamos começar pelo Peru, que é, por incrível que pareça, onde a coisa está mais clara. Por que clara? Porque, gente, o Peru é uma Bolívia com litoral, sabe? Historicamente, e uma Bolívia com negros, certo? A Bolívia, não é que a Bolívia não tenha negros, mas eles são poucos milhares. No Peru, eles são um grupo étnico importante. Outro grupo étnico importante no Peru são os chineses. Só o Brasil tem mais chinês nas Américas do que o Peru. Então, a sociedade peruana é complexa. Nós temos a elite crioula, lembrando que em espanhol, crioulo tem outro sentido, certo? Em espanhol, na América espanhola, crioulo é o descendente dos colonizadores espanhóis. Perfeito? A América Espanhola, com exceção do Cone Sul, Chile, Argentina e Uruguai, teve muito poucos elementos europeus extra-espanhóis. Certo? Paraguai tem alguns alemães, né? Pouca coisa, mas de um modo geral, o México também teve alguma coisa de alemão, alguma coisa de italiano, mas, de modo geral, extra-espanhol, só no Chile, na Argentina e no Uruguai. A Argentina tem mais descendente de italiano do que de espanhol no conjunto da população. O Chile também tem uma colônia alemã muito forte no sul, eu já fui lá. Tem uma colônia alemã muito forte no sul e tem descendentes de italianos, de palestinos, tal, árabes, né, de modo geral. O Uruguai é um país com muita ascendência italiana, certo? Mas, de modo geral, na América espanhola, brancos são espanhóis. E os descendentes desses brancos são os crioulos. No caso do Peru, essa elite crioula mora nas partes mais ricas de Lima e junto ao litoral. Perfeito? Na Cordilheira dos Andes moram indígenas e mestiços. E também no litoral, uma pequena quantidade de negros e nas pequenas cidades, nas grandes cidades, perdão, chineses. Certo? A composição étnica do Peru é mais complexa do que a boliviana por causa de dois elementos. Os negros, que praticamente não existem na Bolívia, e os chineses, que também praticamente não existem lá. Então, nós temos essa semelhança, que é a presença do elemento indígena e mestiça muito forte na cordilheira, enquanto o elemento branco, descendente crioulo, né, elite crioula, habita o litoral. Certo? No caso da Bolívia, que não tem litoral, a região chamada Média Luna, junto à fronteira com o Brasil. Ok, isso posto, houve um golpe de Estado. Houve um golpe de Estado. Claramente um golpe de Estado. Porque o que o presidente Castilho fez foi rigorosamente a mesmíssima coisa que o banqueiro do Equador fez. O banqueiro do Equador, vendo que a situação dele estava insustentável, dissolveu o Congresso.
Lá foi normal, os Estados Unidos não falou nada, a OEA não falou nada, a mídia brasileira nem deu um pio. O cara dissolveu o Congresso para evitar o impeachment. O Castilho tentou fazer a mesma coisa, mas foi deposto. Então, se no Peru o Pedro Castilho tentou dar um golpe, o banqueiro no Equador deu um golpe. Certo? Não tem diferença essas duas coisas. Ambas as situações estavam previstas na Constituição. Você não dá um golpe constitucional. Sabe? É uma narrativa mentirosa, claro, para tentar escamotear o que houve no Peru. Rigorosamente, a mesmíssima coisa que houve no Equador. Isso posto, a tradição de resistência indígena é muito forte no Peru, como muito forte na Bolívia. Foi a resistência, sobretudo indígena, que fez com a Janine Áñez, fez com que ela desse com os burros na água, né? O golpe fosse revertido, ela fosse presa e todos os golpistas, de um modo geral, foram presos ou depostos. Pergunta é, vai acontecer a mesma coisa no Peru? Nós não somos futurólogos. Certo? Não, aqui nós não praticamos exercício de futurologia, que não é um exercício científico. Todavia, o passado é guia para o futuro. Se as condições sociológicas, vamos dizer assim, sociais, econômicas, são rigorosamente... Oh, nossa, ganhei uma rosa, eu sempre quis saber o que eram essas rosas, mas eu agradeço. Nossa, eu sempre quis ganhar uma. Eu vejo os outros ganhando, eu nem sei para que serve, mas eu acho bonitinho. Muito obrigado. As condições sociológicas, sociais, econômicas, étnicas são muito parecidas. A tradição de luta é muito parecida. A composição étnica é muito parecida. Porque no sudeste do Peru, nós temos uma minoria aimará e em toda a região da Cordilheira dos Andes, uma forte presença quechua. Certo? Então, o elemento quechua, o elemento aimará, presente na Bolívia, também está presente no Peru. E é uma tradição de luta que remonta a Tupac Amaru. Certo? Essa tradição de luta indígena é do fim do século XVIII. Do fim do século XVIII ela já era forte. Os Estados Unidos acharem que mandar 1.500 gatos pingados faria uma diferença num país de 35 milhões de habitantes é da estupidez típica. É da estupidez típica do Pentágono. Sabe? Nossa, no passado, os Estados Unidos mandaram 500 mariners e 100 membros da aeronáutica e 1.000 soldados do exército, forças especiais. Acabou a balbúrdia, não. 1.500 soldados é nada. Nada. Absolutamente nada. Certo? Mas a golpista de lá estava com tanto medo, isso faz pouco tempo, que ela fez o Congresso babão aprovar uma lei que permite ao presidente do Peru, ou seja, ela, governar de fora do país. Então ela já estava pensando em fugir. Ela já estava preparando a própria fuga. Se ela já estava preparando a própria fuga 1 mês e meio atrás, é óbvio que 1 mês e meio atrás as condições já estavam muito difíceis. Então, a tese de que pode haver uma guerra civil no Peru é falsa, porque já está havendo a guerra civil no Peru. A questão é que ela não é noticiada. E aí a gente tem que nos acostumarmos com o que é a nossa mídia, com o que é a nossa imprensa. Certo? O que é a nossa imprensa, nossa mídia burguesa, entreguista. Perfeito? Já está havendo uma guerra civil no Peru. Não é que pode haver uma guerra civil no Peru. Está havendo a guerra civil no Peru e, ao que tudo indica, o momento em que a cordilheira vai descer, ou seja, que os indígenas, os descendentes de comunidades tradicionais, quechuas, aimarás, vão para Lima. Lima é uma das maiores cidades das Américas. Lima é uma cidade de 10 milhões de habitantes. Segunda maior cidade do mundo localizada em deserto. Só perde para o Cairo, no Egito. Lima é uma cidade extraordinária. Quem já foi sabe. É uma cidade fantástica. Mas é uma cidade bem típica, no sentido de que você tem um centro histórico, Praça de las Armas, né? Com todos aqueles restaurantes chiques, aqueles hotéis elegantes, um lugar fantástico para turista. E você tem os morros. Nesses morros, as casas de lata, tem casa, como Lima é uma cidade
na parte alta, chove 5 a 6 vezes por século. É isso mesmo. Parte alta de Lima, chove 5 a 6 vezes por século. Tem casa lá, barracas, essas casas de lata, que não tem telhado. É um investimento que não compensa ser feito. Certo? Então, Tiago Santos, surgiu o boato de que os Estados Unidos mandaram retirar as pessoas do país, mandar as pessoas sair do país. Ou seja, a guerra civil já em curso vai recrudescer, ou já está recrudescendo. O momento em que os indígenas desceriam, e aí não só para Lima, né? Não só para Lima, para Chiclayo, para Trujillo, para as cidades mais importantes do Peru, está chegando. O exército está usando uma violência extrema. As forças policiais, mais do que o exército, como na Bolívia, o eixo do golpe não foi necessariamente o exército. Como na Bolívia, o eixo do golpe foram as forças policiais. Certo? Os evangélicos das forças policiais, os evangélicos infiltrados nas forças policiais, como na Bolívia, foram a essência do golpe. Aqui no Brasil, a gente está deixando a Igreja Universal do Reino de Deus entrar nas nossas PMs e fazer cultos. O resultado disso na Bolívia foi trágico, e no Peru está sendo trágico. É urgente resolver esse problema. Porque se nós não ficarmos atentos, é da PM que vai sair o golpe, dos evangélicos da PM. Eles estão institucionalizando o golpismo dentro da polícia. O governo dos estados está pagando salário para fazer reunião de crente dentro de quartel. Certo? Guerreiros de Deus. Então isso tem que ser visto com muito cuidado e urgência. Porque essa foi a essência do golpe na Bolívia e essa é a essência do golpe no Peru. Mais do que o exército, sempre golpista, o exército lá como cá, sempre golpista, a PM deu o golpe. Porque existe uma diferença entre ser golpista e dar o golpe. Quem deu o golpe essencialmente foram as forças policiais. Então o Peru caminha para recrudescer a guerra civil. E a maioria vence. A maioria é pobre. Qualquer um que já foi em Lima sabe disso. Cadial, que fica do lado, né? Cadial fica do lado. Chiclayo, Trujillo, Arequipa, sabe como é a maioria da população que vive nas periferias. Não é só uma questão da cordilheira descer, é o morro descer. Quando e não se isso acontecer, bom, aí nós teremos realmente uma revolução peruana. E para essa revolução peruana, similar à revolução boliviana, acontecer no Equador, falta isso aqui, ó. Por que não houve vitória da esquerda no Equador? Você sabe por quê? Porque os indígenas, quando eu falo do verdismo ongueiro, do índio que bate palma para a embaixada americana, eu me lembro do Equador. Candidato da esquerda, candidato do Correa, foi para o segundo turno. Sim, é todo pró-Castilho, E a periferia de Lima também está se tornando pró-Castilho. Então, a resistência da direita não é suficiente para combater essa vasta maioria. Esse é um ponto. Mas voltando ao caso do Equador, a liderança indígena, né, que não foi para o segundo turno, simplesmente falou para os seus 10, 15% de eleitores não votar em nenhum dos dois. Não votar em nenhum dos dois. A versão do Ciro Gomes indo para Paris foi a liderança indígena, que não fez nada e permitiu a vitória do banqueiro. Essa liderança indígena, meio de Partido Democrata, meio de USA, semelhante ao fadismo de floresta que nós temos aqui, porque eu vou ser franco com vocês. Eu já estive nesses países todos. Equador eu só passei para ir do Peru para a Colômbia. Sendo honesto, Equador eu só passei. Mas deu para ver muita coisa. A essência dessas populações é mestiça. Menos no litoral. E isso vale para Lima, no Peru, como vale para Guayaquil, no Equador. Perfeito? Você tem a população andina. Vamos dizer que ela se equilibra, não é bem verdade.
a indígena é maior, mas não necessariamente com consciência de classe. Quem faz a diferença é a Amazônia, tanto no caso do Equador, quanto no caso do Peru. A gente não pode se esquecer que existe a Amazônia peruana, que é enorme, certo? Inclusive até tem um estado chamado Amazonas lá. A Amazônia peruana é enorme e bem populosa. Considerando tudo, deve ter uns 3 milhões de habitantes. É 10% da população. Como no Equador, também é cerca de 10% da população. Essa população amazônica é o fiel da balança, tanto no Equador quanto no Peru. Porque nos dois países você tem a mesma lógica. Uma sociedade agrário-exportadora, centrada em grandes cidades no litoral. Perfeito? No caso do Equador, em torno de Guayaquil. No caso do Peru, em torno de Lima. Populações indígenas que praticam autossuficiência, plantando essencialmente batata e cuidando de lhamas, na Cordilheira dos Andes, numa faixa central. Em uma faixa ocidental, tanto no Peru quanto no Equador, nós temos uma Amazônia, certo? Nós temos uma floresta amazônica. Perdão, deixa eu cair aqui. Nós temos a floresta amazônica, uma população indígena amazônica, que é o fiel da balança. No Equador, a abstenção sugerida pela liderança indígena acabou dando vitória aos banqueiros. No Peru, o Castilho e os indígenas venceram, só que não levaram, por causa de um congresso golpista, com apoio do exército golpista, forças armadas golpistas e principalmente forças policiais golpistas. Junta esse povo tudo e efetivamente deu golpe. Só que, assim como na Bolívia, a resistência veio. Ela está vindo, ela está sendo construída. Revoltas, a reação da PM, a Polícia Militar do Exército, lá foi a mais violenta possível. Mais uma vez, uma mulher. Lembra o esquema identitário? Uma mulher. O esquema identitário. Uma mulher deu golpe, uma mulher comanda a polícia, uma mulher comanda o exército para iniciar uma repressão duríssima contra a população. Só que, assim como na Bolívia, ao invés disso amedrontar a população, deixou ela nervosa. E a maioria sempre vence. Perfeito? A maioria, se ela estiver articulada, ela vence. Então, o Peru caminha para aprofundar a guerra civil, a um ponto que a nossa imprensa não vai poder mais ignorar. E os americanos e os 1.500 manés que eles colocaram lá, exatamente, Thiago. Lítio agora, reserva de lítio que eles têm é só o Chile, com o Boric, né? Boric ele é praticamente um membro do Partido Democrata e dos Labours canadenses, certo? É a esquerda moderna, a esquerda que a direita gosta, tipo Fernando Henrique Cardoso, foi vendido como terceira via, modernoso, nos anos 90. Restou para eles a Bolívia, restou para eles o Chile, que a Bolívia não, vai perder o Peru, o Brasil eles não têm, a China evidentemente não, a Ucrânia, que tem as maiores reservas da Europa, a área que tem as reservas está passando por controle da Rússia. Então eles vão perder acesso a um mineral imprescindível, por escolha deles. Mais uma vez, por escolhas ruins. O problema do establishment americano, gente, que eu vejo, isso vale para qualquer análise que a gente for fazer, é que eu creio de verdade que eles não saíram do século XX. Sabe, eles não saíram do século XX. Incrível isso. Eles mantêm a mesma lógica operacional, só um momento, parece que está sujo aqui. Eles mantêm a mesma lógica operacional dos anos 90, sabe, do comecinho dos anos 2000, como se o mundo fosse o mesmo. E aí eles estão se lascando lá, certo? Se lascando lá. Bom, Peru resolvido, Ucrânia. Aqui a gente pode falar Ucrânia, tranquilo, porque não temos os mesmos problemas que nós temos na outra rede social, né? Na outra plataforma que nos... O que está acontecendo na Ucrânia? É o óbvio. O que está acontecendo na Ucrânia é o óbvio. Deixa eu explicar para vocês. Até acho que a Ana Valéria levantou uma questão importante sobre a Ucrânia, que foi, cara, Leide, eles não têm munição, arma, não? Tipo, né, a OTAN não encheu eles de arma e munição? Sim, tem muita arma e tem muita munição. Só que eu vou
dar aqui a mesma analogia que eu usei na outra rede social, que é a seguinte. Imagina que são 50 países, eles finalmente admitiram o que nós vimos dizendo aqui há muito tempo. A Rússia não está lutando contra a Ucrânia. A Rússia está lutando contra a OTAN e uma coalizão de 54 países. Eles admitiram isso. Somos 50 países lutando. E estão perdendo. Mas deixa eu explicar. Imagina o seguinte, quem tá em guerra oficialmente é a Ucrânia. E tem 50 países por trás. Não fizeram planejamento algum. Não teve planejamento. O que eles fizeram? Duas coisas, que são erros brutais. Cara, eu não sei se tem monetização no TikTok, cara. Sério mesmo? Não sei. Opa, seja bem-vinda, Anitta. Seja bem-vinda. Eu não sei se tem. Acho que tem, né? Mas eu não sei, não. Aqui é mais porque a gente pode falar sem medo de ser censurado. Na minha conta eu fiz basicamente para isso, para poder falar sem medo de ser censurado. E a participação é mais ativa, né? Não sei se vocês repararam, é muito mais dinâmico do que na outra lá. Aqui nos censura e nos desmonetiza, né? Mas vamos lá. Veja bem. Agora imagina que tem uma briga, né? E a briga de roupa entre Ucrânia e Rússia. 50 países. Ah, meu Deus. Ah, gente, eu não sabia disso, não. Não sabia, é só clicar no presente, mas olha, não estava sabendo disso. Que bom. Mas olha só, gente, deixa eu refazer aqui a resposta que eu dei para Ana Valéria. Seguinte. Imagina que roupa e calçado sejam armas e munições, certo? Roupas e calçados sejam armas e munições. 50 vão dar armas e munições para a Ucrânia. Deram. Só cometeram dois equívocos. Primeiro, em vez de dar de uma vez, sabe, juntar e dar, foram dando aos poucos. Dando prazo aos russos para destruir a infraestrutura de transporte, a infraestrutura de armazenamento. Os russos, gente, eu gosto muito e sempre recomendo o comandante Farinazzo, que é diferente de mim, cuja experiência militar se resume a ridículos 2 meses na PE de Brasília. O comandante Farinazzo é um oficial das Forças Armadas, um militar experiente e inteligente, certo? E ele colocou um ponto que eu acho fantástico. O que a Rússia fez? A Rússia está lutando com duas estratégias. Quantidades enormes de armas mais ou menos antigas, mas muito baratas já disponíveis, e quantidades pequenas, mas altamente precisas de armas de alta tecnologia. Eu acrescento um terceiro fator. O uso de armas novas, que são os drones kamikazes, e os mísseis Lancet. Veja, os Lancet. A Rússia tem 200 mil Lancets. 200 mil Lancets. A Rússia faz por dia 60 mil peças de artilharia, munição. A OTAN inteira, os tais 50 países que o norueguês maluco falou lá, os tais 50 países fazem 5 mil peças de artilharia por dia. A Rússia sozinha, não está falando de Irã, não está falando de China, não está falando de Coreia Popular, sozinha a Rússia faz 60 mil por dia. Só Lancet, a Rússia tem 200 mil e a empresa que faz falou que está pronta para fazer 1 milhão até o fim do ano. Então, a quantidade de artilharia, de munição que a Rússia tem é estatisticamente infinita. Ela pode lutar o quanto quiser, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, por décadas. A OTAN, os tais 50, não tem capacidade industrial, não tem engenheiro, não tem tecnologia, não tem logística. Por quê? Outra coisa que a OTAN simplesmente desconsiderou. Cara, eu fico imaginando como eles são estúpidos. Como é que você faz um planejamento tão obtuso desse tipo? A Rússia está do lado da Ucrânia. Para a Rússia levar armamento até a Ucrânia, ela não tem que fazer nada, ela está na fronteira. Produz em qualquer lugar da Rússia, atravessa a Rússia mesmo e leva. Só que a OTAN tem países dessa coalizão. Não, cara, sinceramente, o YouTube tem uns caras ruins, sério. Hoje no mundo militar é péssimo.
mas esse rock consegue a proeza de ser pior. É só falação de merda, certo? É só falação de merda. Aquele cara, sério mesmo, aquilo é um desperdício, sabe? A gente vê aquilo e fica mais burro. É aquele esquema que eu falei, né? Que ele parte do pressuposto que as 6 mil armas de cada lado vão ser soltadas ao mesmo tempo, certo? A Rússia solta 6 mil, os Estados Unidos soltam 5.500, os dois se destroem. Só que eu já expliquei que isso é burrice. Por dois motivos. O primeiro deles é que a maioria das armas nucleares, a quase totalidade das armas nucleares americanas estão em silos. Estão em silos. Os silos soltam uma por vez. Certo? Silo solta uma por vez. A maioria está em silo. Ou em submarino. Solta uma por vez. Quando soltar a primeira soltou, o que aconteceria? Primeira soltou, o sistema de exato, que não tem. Não, mas esse é o segundo erro. Deixa eu falar só o primeiro. Você vê o nível do primarismo desse infeliz. A partir do momento que a primeira arma nuclear sai de um silo ou sai de um submarino, a rede de satélites, a constelação de satélites Kupol, certo? A constelação de satélites Kupol detecta. Constelação de satélites Kupol, e ela detecta qualquer coisa que libera calor que seja do tamanho maior que um pombo, certo? Ela detecta. Os satélites Tundra da constelação Kupol. A partir do momento que detectou, lembre-se, hoje o Martianov falou da netcentricidade, que é a maneira como a Rússia luta desde os anos 80. Guerra em rede, o sistema pele inteligente. As armas, algumas munições, algumas peças de artilharia, como mísseis mais modernos, helicópteros, aviões, porta-avião, submarino. É só apertar, eu acho, quer ver? É só apertar. Só apertar a tela, se tiver no celular. Se for no computador, eu não sei. Mas é só apertar a tela e você está curtindo. Então, veja bem. Então, a rede satélite detecta. Aí você tem outras duas constelações. A Peônia, certo? E a Lotus B, os satélites Lotus B. E aí, a constelação Kupol detecta, Peônia e Lotus B faz a trajetória. As armas dos americanos, elas só são supersônicas na descida. Na descida. Na descida são supersônicas, são hipersônicas, na descida. Porque para baixo todo santo ajuda, né? Só que, depois de 5 minutos de lançamento, ela vai levar meia hora para chegar nos Estados Unidos. E menos se estiver na Europa. Perfeito? Menos se estiver na Europa. Quando ela estiver voando mesmo, a velocidade dela é 3,5 a 4. Mach 3,5 a 4. É muito lento. É muito lento. A Rússia tem armas mais que o suficiente e muito mais rápida, que faz até Mach 30, para deter essas lesmas voadoras que os Estados Unidos têm. Então, lançou a primeira saraivada, duas coisas acontecem. Satélites redundantes, Peônia, Lotus B e Tundra, marca o alvo. E os satélites Tundra marca o local de onde saiu o míssil. Esse local de onde saiu o míssil, como é um silo e como é um submarino, a velocidade é muito lenta do submarino, se eu vou no porta-avião, a velocidade é mais lenta ainda, é como se estivesse parado. Aí os mísseis hipersônicos, o Tupolev Tu-22M levanta. Ou, se você quiser agredir mesmo, você já lança o Sarmat Su-57, que atinge 25 mil km por hora. Ele libera entre 10 e 14 Avangard, que fazem 33 mil km por hora. E ele destrói os silos, o local da onde saiu o submarino ou o porta-avião. Pronto. E aí não vai ter 5 mil mísseis lançados, porque o local de onde lançou vai ser imediatamente destruído. Então não tem como lançar 5 mil. Essas simulações que saem 5 mil de um lado e 5 mil do outro são burrice, mas muita burrice. É um primarismo infantil, porque não é assim que funciona na vida real. Certo? Agora, a Rússia não tem só silo.
ela lança míssil hipersônico de submarino, tal como os americanos. De avião, tal como os americanos. Mas tem uma diferença enorme entre o B-2, o mesmo, que é um B-52 que seja, é uma lesma subsônica, e o Tupolev Tu-22M, Mach 2,5, certo? Muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido. Os americanos são aviões lentos, muito lentos. O B-2 é uma lesma, o B-52 é uma lesma cara. O Tupolev, Tu-22M, é muito rápido. E o Tu-160M, o cisne branco, Deus me livre daquilo. Certo? Mas não é só. Plataforma móvel, dezenas de plataformas móveis espalhadas, sabe-se lá por quantos lugares do mundo. A Rússia tem muito mais veículo lançador e muito mais locais de lançamento de veículo lançador, muito mais opções, de todos os tipos. A tecnologia dos Estados Unidos parou nos anos 70. Qual que é a arma nuclear mais moderna que eles têm? O Minuteman da década de 50. Certo? Aí tem aquele outro, o Trident, lançado por submarino, da década de 70. Foi modernizado na década de 90, ou seja, considerando os mais recentes e os mais modernos, tem 30 anos. Os da Rússia não. Tecnologia de 2, 3 anos atrás, ou tecnologia de agora. Tecnologia de agora. São hipersônicos. É outro nível. Então, não tem comparação. Lançou. A Rússia responde em questão de 1 hora, não interessa em que lugar do mundo esteja. Não interessa, não faz a mínima diferença. No lugar do mundo que esteja, no máximo 1 hora, o local de lançamento vai ser destruído. Então, não tem essa de você lançar 6 mil de uma vez. Não vai acontecer. E os que forem lançados? Bom, aí os Estados Unidos lançam essas armas subsônicas, ou no máximo supersônica dele. Os russos contam com o sistema Noodle A235, tem o sistema A350, tem o S-400, o S-500, o S-550. 5. Cada um numa distância diferente. Cebola, como se fosse anéis de cebola, em torno de todas as principais cidades russas, todas elas. Originalmente, Moscou e São Petersburgo. Mas à medida que os americanos foram enrolando, os russos, evidentemente, fizeram esses anéis em Ekaterimburgo, em Volgogrado, Krasnoyarsk, Samara, Kazan, Irkutsk, Yakutsk. Foi fazer em todas as cidades importantes do país. Todas as cidades importantes. Então, todas as cidades já têm, as principais cidades russas, já têm sistema de defesa em cebola. Quer dizer, se conseguir passar por 600 quilômetros, pelo A235, vai o A350. Se conseguir passar, vai o A550. Se passar, vai o S500, perdão. S550 e S500. Se passar, vai o S400. E se no limite passar desses 5, que é virtualmente impossível, tem o sistema Peresvest, que é a laser. Certo? Não, gente, sério. Os Estados Unidos pararam, cara. Eles pararam de produzir tecnologia, porque se acostumaram tanto a lutar com fazendeiro, com criador de camelo, armado só com Kalashnikov, que elas não têm mais noção do que é uma guerra de verdade, enfrentando um país que realmente tem capacidade de opor resistência. Então esse negócio de guerra nuclear, que os dois lados se igualam e vão se destruir, isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é uma bobagem enorme. Correto? Mas voltando, vamos falar da Ucrânia. Voltando à questão ucraniana. O que acontece é o seguinte. Voltando à pergunta feita pela Ana Valéria e a maneira como nós íamos responder. Sim, os Estados Unidos, os 50 países, forneceram armas e munição para a OTAN. Perfeito? Forneceram arma e munição. Ok, forneceram, de fato, forneceram arma e munição. Só que tem uma coisinha. Tem uma coisinha. Que coisinha é essa? Cada um forneceu um tipo de arma, cada um forneceu um tipo de munição. Qual que é o resultado? As armas e as munições não se encaixam. Não adianta eu fornecer munição para um tipo de arma, se quem forneceu a arma, forneceu uma arma de um modelo diferente. É como se eu desse roupa e sapato para alguém, mas de tamanho diferente ao que ele usa ou calça, de modelo ultrapassado, que não combina, já roto, já estragado. Então, a Ucrânia ganhou muita arma e muita munição? Ganhou
Deu muita arma e muita munição. A Rússia não conseguiu destruir tudo. Só que ela não serve. Exato, né? Qual foi o último produto made in USA que qualquer um de nós comprou aqui? Eles não tem mais capacidade industrial. Não tem mais capacidade industrial para fazer, sei lá, celular, tudo feito na China, vai fazer arma. Os Estados Unidos simplesmente não têm. Eles não têm, literalmente, eles não possuem uma única fábrica de arma nuclear. Então você tem que contar com o que eles fizeram há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Certo? Eles não funcionam. Para comer, a primeira pergunta é essa, não funciona? Duvido. Eu vi um artigo, não sei se do Martianov, do Larry Johnson, falando que eles fizeram teste do Martianov. Não, do Berhan, do Moore, Alabama. Falando que eles até fizeram teste e só 20% das armas funcionaram. 40% do submarino não funciona. Então, se 20% das armas funciona, sim, exatamente, isso quer dizer que das tais 5.500 armas que eles têm, só 1.100 funcionam. Só 1.100 é capaz de funcionar. E se você considera a capacidade russa de destruir o local de onde elas são lançadas e de impedir que elas cheguem a explodir em solo russo, eles não têm nada. É uma potência nuclear do tipo Israel, ou do tipo Inglaterra, que até tem arma nuclear. Só que não tem como fazer ela chegar do ponto A ao ponto B. Esse é o ponto. Certo? Esse é o ponto. Então, são armas inoperantes. O que aconteceu na Ucrânia? Forneceram muita arma, forneceram muita munição, mas como eu disse, que não combina, velha, estragada, fora de moda. Não dá para usar. Certo? E os russos usaram uma estratégia genial. Em vez de manter, o que eles estavam esperando, o conceito de guerra da OTAN, eu li sobre ele, era forçar ataques maciços, né, para destruir o exército russo. Só que o exército russo ainda não entrou na guerra. Ele não entrou. Até agora lutou a milícia do Donbass, certo? Lutou a Stepnaz, principalmente a Tchetchena, lutou o Wagner, mas o Exército Vermelho não entrou em guerra. Pedaços da aeronáutica, das forças aeroespaciais, da Marinha entraram, mas o Exército Vermelho não entrou em guerra. E aí o que acontece? Pensa bem, essa tancaiada que a OTAN forneceu, muitos tanques velhos, pesados. Cara, um Lancet destrói um tanque. Certo? Um Lancet destrói um tanque. A Rússia tem 200 mil deles. 200 mil deles. Quantos tanques ainda tem a Ucrânia? 5 mil? Não dá, cara. Os ucranianos perderam até agora, de maneira definitiva, que foi de arrasta para cima, 600 mil tropas. 1,5 milhão de baixas. 1,5 milhão de baixas. Porra. Com 1,5 milhão de baixas, como é que eles vão lutar? Quem vai lutar? 10 milhões de pessoas vão sair da Ucrânia. Eles estão convocando, você viu o nível de desespero, estão convocando pessoas com 16 anos, adolescente. Estão convocando mulheres. É o mesmo estágio que a Alemanha entrou no fim de 44. É o mesmo estágio que a Alemanha entrou no segundo semestre de 1944. E aí você fica falando em contra-ofensiva. Gente, como assim contra-ofensiva? A linha de combate de meia-lua de Odessa, da fronteira da Gagaúzia com a Romênia, até a fronteira com a Bielorrússia, são 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Foi um país que já tem forças armadas, já não tem mais equipamento humano, já não tem mais mão de obra. Como é que elas vão colocar soldado ao longo de uma linha de 2.000 quilômetros? Certo? Vamos supor que eles já têm 300 mil. Vai fazer o quê? Colocar 150 por quilômetro? Não dá. Como é que você está falando em contra-ofensiva agora, a partir de agora? A preocupação deles é a defesa. Tanto isso é verdade que eu vi que a OTAN agora está sugerindo, sim, a OTAN agora está sugerindo que essas tropas passem aí para a cidade. Para fazer luta urbana. Não dá mais para lutar em campo. Então, a OTAN mesmo admitiu que não dá mais para lutar em campo. Estão pensando em guerra urbana. Só que estão se esquecendo de uma coisa. O escrúpulo que os russos tiveram no Donbass
se deu pelo fato de que a maior parte da população do Donbás, efetivamente e etnicamente e linguisticamente, é russa. Agora, as cidades que estão restando não são russas. Então, a federação não precisa ter os mesmos pruridos morais que teve ao lutar no Donbás. Traduzindo, deixa o pau cantar. Imaginar que por fazer guerra urbana vão derrotar os russos? Porque aí eles vão dar aos russos, olha só. Tanto que esse povo é burro, gente. Cara, isso é estratégia militar básica. Vamos pensar aqui a estratégia deles. A priori, eles devem ter sentido inteligente. Manda as forças ucranianas que ainda restam para tentar defender as cidades ucranianas, perfeito? Vai todos os soldados da Ucrânia, da OTAN, os mercenários, os fachos, os nazis, tudo para as cidades ucranianas, defender elas, que é mais fácil defender na cidade do que no campo. Só que existe um mito de quem defende leva vantagem. Esse mito não é confirmado pela realidade. Até tem um posto na Rede das Tretas de um general russo explicando exatamente isso, que é um mito, não é fato. Não é tão fácil defender assim. Se fosse, inclusive, veja Artemiovsk, a antiga Bakhmut, uma cidade de 30 mil habitantes, custou 100 mil perdas para a Ucrânia e foi conquistada do mesmo jeito. A Rússia perdeu no máximo 5 mil soldados, a Ucrânia perdeu 100 mil, certo? Exato. E a Rússia conquistou Artemiovsk do mesmo jeito. Porque a questão agora é a seguinte, o que eles não pensaram, bom, os ucranianos vão todos para as cidades. Tentar, porque agora esse negócio de ataque, contra-ataque, declaração de norueguês maluco, que eles vão fazer contra-ataque, isso tudo é para tentar frear o desespero que já deve estar ruim na Europa. Certo? Isso tudo é para tentar frear o desespero que já deve estar rondando na Europa. Agora vamos lutar os 50 anos. Estou lutando 50 desde o início. Certo? Mas ok. Vamos lutar, volta todo mundo para a cidade, vai tentar defender a cidade. Por que não dá certo? Porque o mundo de hoje é muito diferente do de 1945. O que a Rússia vai fazer? Se o pessoal ucro realmente fizer isso. Estamos no verão. Espera verão. Não precisa de pressa. Faz ataque de artilharia. Pá, pá, pá. Enquanto isso, destrói redes de distribuição de energia elétrica. Destrói redes de distribuição de energia elétrica, mais ou menos como ela fez lá para o segundo, terceiro mês do conflito. Destrói redes de transmissão, produção e distribuição de energia elétrica. Um novo transformador para ser feito leva 1 ano, então não dá para trocar. Os transformadores do mundo já foram praticamente todos gastos. Os transformadores que serviam para a rede elétrica ucraniana que existem no mundo já foram todos gastos. Leva 1 ano para fabricar novos. Então não vai rolar. Ataca as redes de transmissão de energia. Quando a cidade ficar sem energia, ela automaticamente vai ficar sem água. E sem aquecimento no inverno. Sem água, sem aquecimento, sem energia, a vida é muito difícil. Hoje tem uma coisa que na época da Segunda Guerra, sim, mas vai ser rápido. Tem uma coisa que não tinha na Segunda Guerra, que é satélite. O satélite vai lá para sabotar as formações e aí você começa a atacar as rodovias, as ferrovias, os portos, para não entrar nada e não sair nada. Eles só estão sem energia, sem calor, sem resfriamento, sem água, vai ficar sem comida. Por quanto tempo esses soldados sitiados, sem água, energia, comida, víveres, combustíveis vão resistir? Por quanto tempo será que eles vão resistir? A população vai começar a fugir, já começou a fugir de Kiev. Aos milhares fugindo de Kiev. A população vai começar a fugir. Se toda a população fugir, a maior parte da população fugir, fica muito mais fácil fazer a limpeza final. Mesmo com as tropas lá dentro. A Rússia tem a firme disposição de destruir a herança soviética. O próprio Putin falou isso de modo irônico, que ia ajudar os ucranianos a se livrarem do comunismo. No sentido de que, virtualmente, toda a infraestrutura que existe na Ucrânia foi feita na época da União Soviética. Os próprios ucranianos, tirando aquelas coisas que eles fizeram para a Eurocopa, não fizeram nada. Eu estive na Ucrânia. A única coisa nova que eu vi lá foi o aeroporto de Boryspil.
feito com recursos da União Europeia. Eu vi quarteirões e quarteirões abandonados, de pessoas que migraram para a Rússia ou para a Europa. 10 milhões de pessoas saíram da Ucrânia. Migrando. 10 milhões de pessoas moravam em território ucraniano e agora moram em território russo. Então, os 45 milhões de ucranianos se resumem a, no máximo, 25 milhões. Como é que eles vão tirar novos soldados? E mais, já era o país mais pobre da Europa antes da guerra. Como é que eles vão produzir comida? Com que eles vão se aquecer? E água? O que eles vão fazer com a água? Não dá para você viver muito tempo sem água. Certo? Destruindo a rede de energia, você destrói o sistema de transmissão de água. Quanto tempo aquelas pessoas em cidades de 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de habitantes vão viver sem água? Não dá, cara. Então, achar que levar os soldados para dentro da cidade vai resolver o problema, não. Você está, na verdade, construindo arapucas onde fica ainda mais fácil para os russos abater os que estiverem lá. Fica ainda mais fácil. Então, não vai rolar. Sabe, é uma falta de planejamento, é um conjunto de ideias profundamente estúpidas que eu fico falando, gente, que loucura é essa? O que eles têm na cabeça, no lugar do cérebro? Porque é o tipo de estratégia que visivelmente não funciona. Sim, sim, sim. Mas aí o que acontece? Os russos têm equipamento para desminar isso tranquilamente. E esse território minado é um que o próprio exército ucraniano não pode entrar mais. Porque, diferente dos russos, tem equipamentos de desminagem de última tecnologia, os ucranianos não têm. Na verdade, muitos depoimentos dos próprios ucranianos já vazaram dizendo que os tanques que eles receberam da Europa simplesmente não aguentam mina. E aí, o que eles vão fazer? Estão se entregando. Acabei de postar no nosso grupo lá no Telegram. Estão se integrando aos milhares, se entregando. Porque é isso ou morrer, cara. Eles estão sendo mandados para o abatedouro, para um moedor de carne. E os próprios ucranianos já perceberam isso. Eu vi vídeo hoje de manhã de um velhinho, né, que foi ofendido por falar russo. Isso aconteceu demais. Ofender as pessoas por falar russo. E o que ele falou? Ele falou que... O velhinho falou, eu nasci nessa cidade, sua porca gorda. Já não tem mais medo, cara. O pessoal não tem mais medo do fascista. O fascismo vence pelo medo. E as pessoas estão com raiva, não estão mais com medo. O europeu oriental com raiva é o tipo de gente que pendura as pessoas no poste com muita facilidade. Se eu fosse um facho ucraniano, eu começaria a ter medo. Uma população nervosa que está vendo os maridos, os filhos, os namorados, os irmãos sendo levados à força, que é o que está acontecendo, por fronte de batalha, por burocrata, pode ficar nervoso. Vocês escrevam o que eu estou falando. Daqui uns dias vocês vão ter notícia dos primeiros recrutadores sendo linchados ou de pendurado em poste. Escreva o que eu estou falando. É questão de dias, não é de semanas, é questão de dias. Vocês vão ver a notícia dos primeiros recrutadores que foram linchados, expulsos ou começaram a ser de pendurado em poste. A população ucraniana está se cansando. É visível que eles percebem que o Zelensky não está nem aí para eles. Que ele é um incompetente, um inútil, um pau-mandado que está mandando a própria população para a morte. E aí os russos, esse é um ponto que é importante a gente debater, o que está mudando na guerra na Ucrânia? Os russos estão avançando. Sim. Aconteceu demais também, muita gente que votou no miliciano acabou saindo do Brasil. Certo? Muita gente que votou no miliciano acabou saindo do Brasil. Foi para outros países. É o que aconteceu lá. Certo? Aí, ó, viu? Já houve? Então é isso, pronto. Já houve. Já começou a ser expulso pelas mulheres. Exato, cara. Cara, vocês já estão querendo convocar mulher, convocar criança, pelo amor de Deus. E agora, como eu estava dizendo, o que há de novo? Que há de novo é que agora os russos estão avançando. Por quê? E agora os russos estão avançando muito mesmo, quilômetros por dia. Porque se houver um cessar-fogo, a fronteira, no mínimo, vai ser o que cada um dos exércitos efetivamente controla. Por isso que eu falo que
Kharkov vai ser invadida. Está muito perto da fronteira da Ucrânia e da Rússia, né? Muito perto da fronteira. É muito grande, muito importante, muito rica para ser simplesmente entregue aos ucranianos. Entra 20 quilômetros dentro da Ucrânia e você toma Kharkov. E o que os russos estão fazendo agora é avançar. Por quê? Havendo um cessar-fogo, o mínimo que a Rússia vai exigir é a manutenção do status quo. Então, quanto mais a Rússia empurrar os ucranianos para trás, maior o território da Ucrânia que ela garante para si. Repare que eu já havia falado que quando eles começarem a atacar Nikolaev, é sinal que eles vão passar a atacar Odessa. Eles já começaram a atacar Nikolaev. E Odessa está sendo avançada com muito... Em alguns locais já ultrapassaram o Dnieper, Tiago. Em alguns locais eles já ultrapassaram o Dnieper. E vão ultrapassar o Dnieper. Certo? Eu não diria na Ucrânia Central, porque aquilo ali é um vespeiro, deixa aquilo para eles. Mas no baixo Dnieper e no alto Dnieper, é questão de tempo. Em alguns pontos já avançou e em outros vai continuar avançando. Atravessa o Dnieper, toma Nikolaev e toma Odessa. Antes de tomar Odessa, duvido muito que os russos assinam qualquer armistício. Odessa é ponte honra. Então, antes de tomar Odessa, não vão assinar armistício. O que vai dar para eles o tempo de tomar Kharkov, talvez Dnepropetrovsk, e se os ucranianos continuar com a ideia, tomar Kiev. Certo? Sim, sim. O Pripyat. Eu estive em Kiev. Kiev é uma espécie de Y. Certo? Kiev é uma espécie de Y. Certo? Isso é um Y. Imagina Kiev. Como é que é Kiev? A maior parte da cidade fica aqui na margem esquerda do Dnieper. E tem uma parte da cidade que atravessa para o rio Pripyat, certo? E outra parte que vai para a margem direita do Dnieper. Então tem margem direita e margem esquerda do Dnieper e a margem esquerda do Pripyat. Aqui não tem nada, é aqui e aqui. Tomar Kiev é muito mais simples do que se pensa. Apesar de ser uma cidade comprida. Avança pelo norte, pelo Pripyat, e avança pelo oeste para tomar nem que seja a parte Vísim, a represa secou, né? Dá para você ver pela imagem. Vai ter retaliação. A Rússia quer levar esse povo para o banco de réu e quer levar isso para o cadafalso. E vai levar. Quem vence determina as fronteiras. Quem vence determina o destino do perdedor. É nítido quem vai ser o perdedor. É nítido quem vai vencer. Então, é o que eu disse. Kiev, no limite, essa parte do Pripyat está muito perto da fronteira da Bielorrússia. Eu sei disso em particular porque quando eu estive em Kiev, eu fui em Chernobyl. É bem perto. É 1 hora e pouco de viagem. Naqueles ônibus, que não é lá grande coisa, é 1 hora e pouco. Você já está na fronteira com a Bielorrússia. O Bielorrusso pode descer, o Wagner está lá. E os russos podem avançar pelo leste. Toma a cidade com muita facilidade. No limite, fica faltando uma partinha, um pedaço pequeno que está na margem direita. Mas não faz diferença. Eles podem, se quiserem, muito bem tomar Kiev. E aí usa o Dnieper como fronteira natural até chegar às partes da Nova Rússia. Kharkov, Zaporizhia, Nikolaev e Odessa. Pronto. A Ucrânia perde metade do território, 2/3 da população e vira um país sem saída para o mar. O que vai acontecer com o resto? O Putin falou que não importa se os poloneses resolverem invadir. Mas é uma armadilha. É uma armadilha porque ele sabe que os poloneses são odiados na Ucrânia. Certo? Sim. Mas aí, cara, é uma armadilha. Por que uma armadilha? Se a Polônia invadir a Ucrânia, os próprios poloneses vão para cima. Cara, eles foram para cima da União Soviética. A União Soviética só teve o controle efetivo do território ucraniano na década de 70, quase 30 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética levou quase 30 anos para ter o controle efetivo do território ucraniano. Agora, você imagina perto do Mar Negro. Aquela vai ser toda russa. Agora, você imagina a Polônia. Se a União Soviética levou 30 anos, imagina a Polônia. Mas nunca que a Polônia vai conseguir. Se ela entrar, ela vai entrar num vespeiro. E entrar em vespeiro é fácil. Se pegar, derrubar um ninho de vespa é fácil.
lidar com as vésperas depois disso é que é o problema. Derrubar o ninho é tranquilo. E, na verdade, o que o Putin está fazendo é chamando os poloneses para uma armadilha. Tá, entra em Lvov, entra na Galícia. Imagina que vai ser a mesma coisa que foi na Segunda Guerra Mundial. E mais, quando o Putin fez aquela declaração que era bom os poloneses se lembrarem que as partes ocidentais do território deles foram presentes do Stalin, ele estava, na verdade, fazendo um aceno para a Alemanha. E gente no parlamento alemão começou a chamar a ex-Alemanha Oriental de Alemanha Central. Ou seja, já tem gente na Alemanha lembrando que a Silésia e a Pomerânia foram tomados. E podem ser retomados. Isso significa, em última instância, que a unidade dentro da OTAN já era, cara. Você vê o Stoltenberg falando, bostejando, né? O Stoltenberg falando bostejando, que está lutando contra 50 países, e que eles vão mandar armas, vão mandar munição para fazer acontecer, cara. Eles têm realmente o controle sobre toda a OTAN? A Turquia está com eles? A Turquia está com eles? A Turquia de fato está com eles? Exatamente. Exatamente. O que o Putin fez foi tomar um contra o outro. Falar, gente, vocês têm certeza? A Alemanha, você realmente quer perder em definitivo, de uma vez para todas, a Silésia, a Pomerânia Ocidental? A Rússia transformou a Bielorrússia na terceira potência nuclear do mundo. Então a Bielorrússia é inexpugnável. Inexpugnável. Nunca, nunca que o trio de patetas, Letônia, Polônia e Lituânia, vão ter coragem de invadir a Bielorrússia. Nunca, jamais. E eu digo mais, a possibilidade de invadir a própria Ucrânia já diminui, porque se tem uma coisa que existe na Ucrânia agora, é gente armada, com experiência em combate. A Polônia não tem. Qual foi a última guerra que a Polônia entrou? Que ela entrou e ganhou faz muito tempo, né? Faz séculos. Mas qual é a última guerra que a Polônia pelo menos entrou? Os mercenários poloneses já foi quase tudo de arrasta para cima. Não tem experiência, não tem armamento, não tem capacidade. Certo? De verdade não tem. Então, eu acredito honestamente que, cara, já era. O Stoltenberg e esse povo todo tão questão é desesperados. Eles não sabem o que fazer. Propaganda, é propaganda. É propaganda. Ó, estamos todos juntos, nós e os 50. Cara, que 50? Quem tá com eles de verdade? Quem tá com eles de verdade? Quem vai arriscar o pescoço? Ainda mais agora que tá claro que a Rússia vai vencer. Porque uma coisa é quando tá tudo indefinido. Outra é quando já foi embora o boi com a corda. Como assim? Exatamente. Eu não sei se isso é necessariamente verdade, Ana Valéria, mas é uma peça de propaganda excepcional. Certo? E essa questão que você está falando, eu acho que eles não vão invadir o Ocidente. Eles vão invadir a Ucrânia. Porque é aquele jogo de finta, né? Eles não estão pensando em invadir o Ocidente. Lembra que quando eu falei que a Rússia e a China, na verdade, é bem diferente? E que a Rússia é um país de comerciantes sábios, a China é um país de comerciantes sábios e a Rússia é um país de guerreiros sábios? Então, guerreiro sábio é tudo armadilha. Não tira propaganda, é armadilha. Porque aí você coloca uma pulga atrás da orelha na Polônia. Mas eu duvido que eles queiram de fato invadir a Polônia. O que eles querem é invadir a Ucrânia. Quantos territórios dão conta de defender ao mesmo tempo? Com o pouco exército, a pouca munição e as poucas armas operacionais que eles têm. Certo? Exato, exato. Aquilo tudo. Nossa, que isso é. Os chineses, eles ficam assustados porque eles não estão acostumados com esse nível de. Os russos, eles aprendem durante a guerra. O comandante Farinaz falou isso, e eu concordo. Eles aprendem durante a guerra. Você vê que eles começaram apanhando, cometendo um punhado de erro, mas aí eles vão ficando espertos até que entende como é que funciona e aí já era. Certo? Então esse negócio é perigosinho, claro, desde o começo a gente falou, isso aí foi uma pataquada para enganar eles. A China assusta porque não está acostumado com esse tipo de coisa.
repito, apesar de elas serem aliadas e confiáveis uma da outra, China e Rússia são muito diferentes. Como a Índia, que a gente vai falar daqui a pouco. No YouTube também é muito diferente desse. Certo? Exato. Exato. Mas aí a gente tem que lembrar, para nós que somos latino-americanos, o Kissinger é um monstro, é um genocida, filho de uma cadela. Mas para a Ásia, não. Para a Ásia, não. Ele garantiu a paz no Vietnã, garantiu a normalização das relações entre Estados Unidos e China. Para a Ásia, ele não foi um cara ruim. Na memória dos asiáticos, ele é um cara de paz. A memória dele é horrível para nós que somos latino-americanos. Nós não queremos nem ver a fuça do Kissinger. Mas na Ásia é outra coisa. Certo? E a China, quando conversou com ele, elogiou ele em público, quando você elogia alguém que o próprio governo não valoriza tanto assim, o que você está fazendo não é só elogiar o Kissinger, é criticar o governo dos Estados Unidos. E a China não quer guerra. Falou assim, ó, se vocês mandar para cá uma pessoa sensata, a gente negocia. A gente negocia. Agora, com esses idiotas aí não tem negócio. A China não recebe eles, nem atende telefonema. É um padrão duplo, que até os americanos são capazes de entender. O que o Kissinger foi fazer lá? Pedir tempo? Pedir paciência? Pedir misericórdia? Pedir pinico? Não sei, cara, nós não sabemos. Qualquer coisa que não seja o próprio Kissinger, né? O próprio Kissinger que tenha dito, ou o próprio governo chinês é mentira. E eles não vão falar. Então ninguém nunca vai ficar sabendo que ele foi lá. Talvez daqui a uns anos. Que 10 anos, 50 anos, 100 anos, a gente seja informado do que ele foi fazer lá. Muita coisa da guerra russo-japonesa de 1905 ainda está em segredo. Faz 117 anos que ela terminou. Certo? Então é exato, pode ser. Pode ser. Então, seja o que for, gente, seja o que for, a visita, ela foi muito instrutiva. Foi muito instrutiva. Foi quase, se vocês querem negociar conosco, tratem-nos com respeito, que a gente respeita. Os respeitáveis. Em chinês, honorável, né? Mas isso, tem muitos documentos da guerra russo-japonesa, que terminou em 1905 e ainda tem segredo de guerra. Então, o que o Kissinger foi fazer lá, talvez em 2150, as pessoas fiquem sabendo. Para a China isso não é um problema. Se para a Rússia não é um problema guardar a informação por 100 anos, que problema para a China guardar a informação por 200? Certo? Exatamente. Ele foi até lá. Não, o chinês já falou que não tem canal aberto de comunicação, que não quer saber mais. Não tem conversa com os Estados Unidos. Até porque, gente, os Estados Unidos não honram a palavra. Nunca honraram. Os países que confiam nos Estados Unidos, Vietnã do Sul, nem existe mais, né, porque confiou nos Estados Unidos. A Geórgia perdeu a Ossétia do Sul e a Abjásia. A Ucrânia, nem preciso dizer o que ela já perdeu. Então, quem confiar nos Estados Unidos é um erro terrível. Os curdos, aqueles imbecis, confiaram, se lascaram, agora estão confiando de novo. Vão se lascar também, cara. Vão se lascar também. Então, assim, o mundo está complicado, mas ao mesmo tempo está simples. Porque não há como eles reverterem. Não há como eles reverterem. Esse é o fato. Certo? Ana Valéria, Alemanha. Cara, numa situação normal, a Alemanha nem estaria na guerra. Mas eu não sei com o que eles estão chantageando o Scholz, porque deve ser alguma coisa. Não é possível que alguém seja tão estúpido, tão burro igual ele é. Ele deve estar fazendo isso por chantagem. Eu só consigo imaginar em chantagem. Estupidez não é. É uma coisa mais profunda. Sabe, uma coisa mais profunda. Com certeza é chantagem. Mas ele mesmo vai cair. Ele mesmo vai cair. Não tem como, ele não tem chance de vencer a próxima eleição. Certo? Em algum momento, os próprios alemães vão exigir a renúncia dele. Por enquanto, eles são incompetentes. Mas em algum momento, eles vão vê-lo como um traidor. E aí já era. Você tem um controle sobre a mídia muito grande na Europa, na Alemanha, isso é claríssimo.
Você vê a Dodge Verde, você fica com nojo. Mas você não consegue segurar a areia para sempre no meio das mãos. Uma hora ela vaza, certo? Então, de toda forma, gente, a minha convicção pessoal é essa. O Peru já está em guerra civil, vai aprofundar. E tudo isso que a OTAN está falando é bravata. A situação dela na Ucrânia é insustentável. E a derrota não só é certa, líquida, mas ela vai vir daqui a pouco tempo. Ela está para vir. Ela é rápida, ela vai vir rápida. Porque não tem mais o que a Ucrânia fazer. O que vai acontecer depois é outra história. Né? Deus tem piedade e misericórdia dos europeus. Inclusive, eu até acredito que a médio prazo a OTAN acaba. Né? Não faz sentido você ter uma aliança que perde. Uma aliança de defesa, nós sabemos que não é defesa, mas que perde. Então, uma aliança de defesa que perde vai defender os europeus de quê? De que vai defender os europeus? Não, eu também estou torcendo. Torcendo para os nossos irmãos. Do ponto de vista prático, acaba sendo a minha maior preocupação. Porque são nossos vizinhos. Povo irmão, pátria grande. Mas vocês vão vencer. O povo peruano vai vencer. Como o povo argentino vai vencer. O povo colombiano vai vencer. O povo equatoriano vai vencer. Como o povo brasileiro vai vencer. A era dos monstros está chegando ao fim. Ok? Então, gente, se vocês me dão licença, eu vou me preparar, porque daqui a pouco está na hora da minha live na outra rede social. Muito obrigado pela companhia, pela presença aqui de todo mundo. Namastê, obrigado por me ensinar como é que no futuro eu posso monetizar isso aqui. E a gente vai tentar, como prioridade, na verdade, atingir os 1000 inscritos para a gente poder fazer live aqui pelo computador, que agora eu estou fazendo pelo celular, por isso a imagem nem está tão boa. Mas atingindo 1000 inscritos, a gente vai poder fazer live pelo computador. Acho que faltam uns 480. Pode parecer muito, mas já foi muito mais, né? Nós já temos, acho que 520, então faltam uns 480. Estamos chegando, né? Tem isso. Freud explica, né? Muito obrigado, Anitta, muito obrigado. Cada inscrição é importante e ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos. Gente, até daqui a pouco na outra rede social. Eu tenho que tomar uma aguinha e fazer um chá, porque senão não dou conta de fazer a outra, não. Até mais. Como é que desliga isso? Um novo seguidor.